E aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E finalmente a gente chegou ao episódio 10 de Banana Fish. E depois daqueles acontecimentos onde o Shorter acabou morrendo pelas mãos do Ash, a gente vai ter o começo de uma grande guerra, o começo de um novo arco. E vai acontecer realmente um grande sapeco ali dentro, vai ser tiro pra tudo quanto é lado e tudo isso acontecendo dentro da mansão do Golzini. O episódio começa com eles levando o Wade da sala de execução e o Ash continua ali preso em estado de choque por ter matado seu melhor amigo, e ele implora que o Arthur mate ele quando ele vê o Wade sendo levado. Só que o Arthur diz que não vai matar ele, não agora, não até o Ash ver e gritar por todas as pessoas que ele ama sendo mortas, e só então ele vai matar ele. E o Wade é levado e é trancado em um outro quarto da mansão, onde quando ele se lembra o que aconteceu com o Shorter, ele logo começa a chorar. Já do lado de fora da mansão, o Sing, o Alex e os outros fiéis ao Ash e ao Shorter já estão organizando tudo para poder invadir a mansão e salvar os dois chefes. Em outro cômodo da mansão, o Arthur e o Golzini estão conversando e o Golzini conta pro Arthur que não vai fazer nada com o Ash essa noite, porque ele tem uma cerimônia de apresentação do Banana Fish, que é uma cerimônia muito importante. Mas os dois eles começam a dialogar e eles parece que estão trocando uma frustração perante o Ash e também uma sede de vingança pelo que o Ash fez, que o Golzini acaba fazendo uma comparação, dizendo que o ombro dele ainda dói às vezes, e ele diz que provavelmente os dedos do Arthur são da mesma forma. Em um outro cômodo, o Yutlang ele manda uma mensagem para um dos irmãos Lee, e ele diz que ele percebeu que o Golzini tá armando uma grande conspiração, ele tá envolvido em uma grande conspiração envolvendo a droga Banana Fish, mas ele pede para não contar nada até o momento pro irmão mais velho deles, pro Sr. Lee. E do lado de fora, o Sing e o Alex veem o Golzini junto do Arthur em um outro carro deixar a mansão, então eles decidem que eles vão invadir a mansão ainda naquela noite. Então a gente tem uma visão do Griffin, e é o Ash criança chorando e o Griffin deixando ele indo pro exército. Só que logo aquela visão começa a mudar e o Ash ele começa a enxergar o Wade. Só que quando ele começa realmente a acordar, ele enxerga na real o Yutlang na frente dele. E o chinês está ali conversando com ele. E o Ash, ele logo se irrita perguntando, quando o Yutlang comenta sobre o que aconteceu ao Shorter, ele inclusive se desculpa por aquilo, pelo Ash ter que ter passado por aquilo. E o Ash se irrita, então ele comenta que aquilo é o ponto mais vulnerável do Ash. O que é uma questão bem óbvia. Ele diz que o Ash ele é muito forte quando os problemas são com ele, quando os ataques são diretamente a ele. Só que quando as pessoas fazem algo para as pessoas que ele ama, para as pessoas a quem ele quer proteger, ele acaba ficando muito vulnerável e agindo sem pensar. E isso um dia ainda pode acabar matando ele. Então o Yutlang deixa com ele uma chave das algemas que estão prendendo ele. Só que o Ash avisa que ele vai se arrepender disso, porque ele ainda vai matar o chinês. E quando o Yutlang sai dali, ele sai realmente com essa consciência de que o Ash um dia ainda vai perseguir e vai matar ele. Temos uma cena então em que um dos candidatos à presidência do país, ele foi assassinado a facadas, e nesse cômodo aparece uma mulher com a faca ensanguentada. Ela implora por ajuda e depois ela acaba se matando, ela enfia a faca no próprio pescoço. E a gente descobre que o responsável por aquilo foi o Golzini com o Banana Fish. E ele tá conversando com o Arthur. O Arthur realmente se surpreende por essa jogada de matar o próximo candidato à presidência. E no diálogo, novamente, o Golzini compara o Ash e o Arthur, e ele diz que os dois são muito parecidos, mas que ele devia ter dado menos liberdade ao Ash, porque isso tornou o Ash em quem ele é. Do lado de fora da mansão, o Sing, o Alex e os outros capangas derrubam os primeiros guardas e invadem a mansão. Enquanto isso, lá dentro, o Ash ele faz algumas manobras e consegue sair das amarras usando a chave que o Yutlang deixou. Ele libera o Ide e o Max e leva os dois para a sala de armas do Golzini, que ele ainda lembra onde fica e lembra o código. Ele entra na sala, que é uma sala que ele conta que são todas armas roubadas, e ele se arma até o pescoço, e o Max também pega algumas armas, e ele diz para os dois saírem da mansão.
que ele vai atrás do Wade. Inclusive o Ibi pede pra ir junto e ele não deixa. Então ele manda que os dois tomem cuidado e saiam dali. E também deixa uma bomba programada para explodir toda aquela sala de armas. Enquanto isso, o Yaotilong está em outro cômodo e ele vê o Sing, o Alex e os outros entrarem. Então quando o Max e o Ash matam os primeiros homens do Golzine, o alarme da mansão dispara e também explode a bomba que tinha ficado no arsenal. O Golzine e o Arthur se encontram com o chefe de operações da Casa Branca. E então nesse momento o Arthur ele percebe como a Banana Fish, como a droga e também como as atitudes do Golzine têm deixado ele tão influente para ele estar envolvido com pessoas tão grandes, inclusive militares e outros políticos. E no momento que eles estão ali tendo uma pequena reunião, um dos capangas do Golzine chega e dá a ele a notícia de que o Ash escapou. Então os dois saem dali imediatamente e vão direto para a mansão. Enquanto a guerra na mansão continua e o Ash está atrás do Ed, ele se depara com o homem que manteve preso o Michael e a Jessica, a ex-mulher do Max, que estuprou a Jessica. E nesse momento ele tem a oportunidade de dar um tiro na cabeça do cara, e antes de fazer isso ele avisa que o velhote, o Max no caso, queria dar um tiro na cabeça dele, e o Ash faz isso para se vingar. Essa cena inclusive ela é só do anime, ela não existe no mangá, e eu acho que foi uma cena bastante importante porque entregou pra gente uma coisa que a gente queria. Porque hoje em dia todo mundo quer ver esse tipo de personagem se vingar, ter o seu final. E ver o Ash matando ele em nome do Max foi bem legal, acho que foi uma cena acrescentada ao anime bastante interessante e bastante importante. O Sing, o Alex e os outros rapazes chegam à mansão e eles matam alguns homens, e o Sing tem a oportunidade de perguntar a um homem o que aconteceu ao Shorter, e esse homem diz pra ele que quem matou o Shorter foi o Ash, que o Shorter tá morto e foi o Ash que matou ele. E o Sing logo na hora não acredita, pede pros outros rapazes não comentarem nada com ninguém por enquanto, mas que se isso for verdade, ele mesmo vai matar o Ash. Em meio a toda essa guerra, a gente tem uns dos momentos mais lindos entre o Ash e o Wade, porque o Ash finalmente encontra o quarto onde o Wade tá, ele arrebenta a porta, e é uma cena muito bonita. A fotografia da cena, como ela foi desenhada, é incrível, porque o Ash ele aparece na porta arrebentada, e o Wade ele corre e se joga nos braços do Ash, ele dá um abraço muito fofo nele. Então o Wade pergunta pro Ash se ele não vai atrás do corpo do Shorter, e o Ash logo surta, ele entra em choque e grita com o Wade, dizendo que ele não pode fazer nada, que o Shorter tá morto, ele mesmo o matou. E o Wade logo se desculpa, mas então quando eles vão sair do quarto, o Wade pede pro Ash dar uma arma pra ele se proteger. Então, em um momento em que o Ash se mostra realmente muito protetor e preocupado com o bem-estar do Wade, ele diz que um assassino entre eles é mais do que suficiente e que ele não vai dar uma arma pro Wade, mas ele manda o Wade não sair do lado dele em momento algum, que ele vai proteger o Wade. Gente, esse diálogo, esse momento tão fofo, tão lindo. Assim, ok, ele já tinha acontecido no mangá, mas ai, meu Deus, eu nunca vou cansar de assistir os diálogos e os momentos que se passaram do momento em que o Ash encontra o Wade até, sei lá, até o final desse episódio, eu acho. Enquanto isso, alguns capangas do Golzine chegam ao laboratório onde os irmãos Dawson estão estudando o corpo do Shorter e avisam eles que o Ash escapou e que é para eles saírem dali o quanto antes. Então a gente chega aos quadros em que o Ash e o Wade estão correndo, tentando fugir da mansão, e a gente tem inclusive um quadro que é muito icônico do mangá, do Ash e do Wade olhando para lados diferentes, o Wade meio que cuidando da retaguarda, eles estão prontos para fugir. E cara, o Estúdio Mapa ele fez um trabalho incrível aqui, porque eu acho que esse quadro ele é muito icônico e muito importante no mangá. E aqui no anime ele ficou muito fiel, eu acho que não teve detalhes relevantes que sejam realmente importantes, que tenham feito alguma diferença, mas realmente esse quadro ficou muito bom, ficou muito bonito e ficou muito fiel ao que ele foi, e é realmente um quadro muito importante que eu digo, porque ele retrata bem
esse arco, esse momento do mangá, e também é uma das imagens mais utilizadas quando a gente procura ou quando a gente quer demonstrar alguma coisa de Banana Fish. O Yuji Lang chega ao laboratório e a única pessoa que tá lá é o Abram Dawson, e ele conversa com o Abram e ele fala como é hilário que a droga que o Abram criou pra matar pessoas tenha colocado ele numa situação tão difícil, que o Ash logo vai estar ali pra matar ele. O Ash e o Wade eles dão de cara com o Alex e os outros amigos do Ash, a gangue do Ash que veio salvar eles. E logo o Ash assume o seu papel de liderança e ele dá ordens aos capangas para que destruam todos os carros do Golzine e logo saiam dali pro Golzine não ter como perseguir eles. Então a gente chega às cenas na garagem onde eles estão lá destruindo tudo. E quando eles chegam a um carro vermelho muito bonito, o Ash diz que eles não precisam destruir aquele carro, pois ele vai usar. E daí ele fala pro Wade que o Wade estava certo, que ele não pode deixar o Shorter ali, que ele vai atrás do corpo do Shorter. E nesse momento o Wade ele reage de uma forma que o Ash considera muito sensata, porque ele diz que sabe que o Ash não vai deixar ele junto. E ele diz pro Ash que é pro Ash tomar todo o cuidado do mundo, porque se ele perder o Ash também ele vai enlouquecer. Gente, esses diálogos são muito lindos. Se não bastasse aqueles diálogos no quarto, esses diálogos da garagem são incríveis. Porque logo depois que o Ash diz isso, o Wade diz isso, me desculpa, o Ash olha pro Alex e manda o Alex cuidar do Wade e não deixar o Wade sozinho em momento nenhum até que o Ash volte. Então quando o Ash sai, o Wade grita por ele e manda ele tomar cuidado e diz pra ele que ele vai estar esperando o Ash pra sempre. Gente, ele fala pra sempre, eu não tô preparado pra isso. Esses diálogos são muito fofos, muito legais e tipo, aqui mostra como o relacionamento deles cresceu, como eles estão ficando mais íntimos e como eles têm esse carinho um pelo outro que é tão forte e como eles se preocupam tanto um pelo outro. O Wade, ele já tem na cabeça dele que ele não consegue mais viver sem o Ash. O Ivan e o Max conseguem sair da mansão e é uma coisa diferente do mangá. No mangá até aparece o Max dando alguns tiros, mas aqui a gente não viu muita coisa. Mas eu acho que foi muito melhor terem inserido, por exemplo, a cena em que o Ash mata o estuprador da Jessica. E eles veem o Wade saindo em um dos carros com os capangas do Ash e eles sabem que o Wade agora tá bem e eles vão embora da mansão. Quando chega ao laboratório, o Ash ele encontra o Dawson paralisado da cintura para baixo. E o Dawson diz que foi o chinês que fez isso, paralisou ele com uma agulha, então levou o resto que tinha de Banana Fish com ele. E o Ash então olha pro lado e vê o corpo do Shorter, que provavelmente está todo aberto, a gente não vê essa cena, mas provavelmente está tudo aberto. E ele pergunta o que eles fizeram e o Dawson, ele diz que era o único corpo que eles tinham para estudar um cérebro com os efeitos de Banana Fish. Então o Ash ele descarrega uma metralhadora, todas as balas da metralhadora no Dawson, sem piedade nenhuma. Ele claramente não está sentindo nada, porque a vingança já não satisfaz ele. Então a gente tem uma cena muito triste em que o Ash ele cai em desespero, chorando e dá um grito de dor e desespero assim incrível quando ele lembra da morte do melhor amigo dele. Quem chega ao laboratório já em chamas é o Sing, e daí ele pergunta pro Ash se o Ash realmente matou o Shorter. Só que o Ash ele tá tanto em estado de choque por tudo que aconteceu que ele não responde o Sing, e o menino começa a insistir, inclusive parte pra cima do Ash, que revida, mas diz que não vai matar ele agora. Então o Sing sai dali. É uma parte assim um tanto estranha, porque talvez ele podia simplesmente ter parado e falado em poucas palavras para depois explicar direito o que aconteceu. Talvez muita coisa seria diferente ao longo da história, ao longo prazo na história, se o Ash tivesse feito isso. Mas se a gente considerar bem aqui a personalidade do Ash, a forma como ele costuma reagir quando envolvem as pessoas que ele ama, como ele já estava destruído em estado de choque por tudo que aconteceu, não teria como isso acontecer de outra forma. Então o Yuji Lang encontra o Sing na rua e diz pra ele ir junto se ele não quiser ser aniquilado como as outras pessoas que podem estar na mansão ainda. E o Sing acaba indo com ele, e no helicóptero, quando o Yuji Lang pergunta como Ash estava, ele diz que o que ele viu no Ash era como um tigre que devora homens, e que ele era muito bonito e que isso deixava ele ainda mais assustador, que ele nunca tinha visto nada como aquilo.
E ele pergunta também se o Yut Lang sabe o que aconteceu ao Shorter, e o Yut Lang diz pra ele que um dia ele vai contar pro Sing o que realmente aconteceu. Então eles veem o carro vermelho saindo da mansão, que inclusive o Yut Lang comenta com o Sing que o Ash conseguiu escapar e que aquele é o carro que o Golzinho deu pra ele de aniversário de 16 anos. E aí aqui o episódio acaba. É um episódio repleto de ação e ao mesmo tempo repleto de momentos muito fofos e diálogos muito importantes para a construção do relacionamento entre os personagens Ash e Ed. Porque eu acho que começou a entregar algumas coisas que a gente queria ver, a gente queria ver uma exposição maior do que eles sentem um pelo outro. E essa vontade, essa gana de protegerem um ao outro é realmente o que a autora parece querer passar. Como eu disse em outro vídeo, nunca foi o foco, o yaoi ou o boys love do anime, mas eu acho que é bastante importante entregar isso pra gente, porque isso é uma das coisas que mais vende o anime. Então eu acho que é bastante importante entregar esses diálogos e esses momentos entre as personagens. Não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou desse episódio, porque, gente, esse episódio foi realmente só tiro, porrada e bomba. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, porque me ajuda bastante a crescer aqui na plataforma. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!